Querido Deus, maravilhoso Pai, mais uma vez, Senhor, muito obrigado por nos trazeres à Tua casa de oração, de adoração e de louvor ao Teu sagrado nome. Estamos aqui, Senhor, para entregar-nos em Tuas sagradas mãos. E nesse dia especial, que é o Teu dia, possas trabalhar em função de cada um de nós, Senhor. Que o Teu trabalho seja derramar sobre nós bênçãos sem medidas. E que nós possamos sair deste templo hoje, no momento em que sairmos, agraciados pela certeza que tivemos contigo. Abençoa-nos, portanto, Senhor, dirige-nos e guarda-nos. E tudo quanto falarmos aqui, tudo quanto ouvirmos e tudo quanto fizermos, seja de acordo com o Teu querer e a Tua maravilhosa vontade. Usa-nos, portanto, através do Teu poder e do Teu Santo Espírito. Em nome de Jesus, nosso Salvador. Amém, Senhor. Amém. Antes de mais nada, o nosso momento de meditação. E hoje, o texto para a nossa meditação é esse que vocês vão ver no quadro aí, ó. Isaías, capítulo 6, versículos de 1 a 8. Isaías, no capítulo 6, versículos de 1 a 8. Leiamos o texto. Vejamos se alguma coisa Deus tem dito a nós nesse texto. Isaías capítulo 6, versículos de 1 a 8. Vamos ter 10 minutos dessa meditação maravilhosa e analisar o que Deus tem dito a nós nesse momento. Quer dizer, eu acredito que o antídoto contra o pecado é uma dose de Bíblia a cada manhã. E é isso que nós estamos tentando aprender. Se nós tomarmos uma pílula da palavra de Deus a cada manhã, estaremos isentando que o pecado ataque o nosso coração, a nossa vida. Tem 3 pessoas aí, será que se impressionaram com aquilo que leram? E Deus falou a você de alguma forma? Tudo bem? Nós temos umas 2 pessoas que possam dizer alguma coisa a respeito do texto. Temos os 3. O que você achou de interessante nesse texto e como você sentiu Deus te falando alguma coisa? Bom, feliz sábado a todos os irmãos. O que me chamou mais a atenção é que o texto começa com Santo, 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 e os anjos exclamando a santidade de Deus. Mas no final, aqui a gente consegue entender de que nós, não sendo nem um pouquinho santo, pelo contrário, pecadores, miseráveis, Deus clama para trabalharmos em cooperação com Ele. Então, no revelamento e reforma que nós estamos tentando conseguir, podemos ter a certeza de que Deus quer a nossa cooperação. Não se sintamos tão inúteis assim. Deus clama por nós, Ele trabalha com a nossa cooperação. Isaías teve uma visão. Quer dizer, os olhos dele foi aberto. E ele viu a presença de Deus no templo. Sabe, eu não tenho dúvida que se os nossos olhos fossem abertos, todos os dias que aqui estivemos de manhã, veríamos também a presença de Deus aqui dos anjos. Isaías, depois de ser tocado pelo anjo purificado, ele ouviu de Deus que Deus tinha um trabalho a fazer aqui neste mundo. E Deus pergunta, a quem eu vou enviar?
Isaías disse: eis-me aqui, envia-me a mim. Querido, o trabalho, a tarefa que Deus tinha a fazer no tempo de Isaías não terminou ainda. Só vai se completar quando a porta da graça se fechar. Deus continua fazendo ainda hoje essa pergunta: a quem enviarei? Cada um de vocês dê a sua resposta. Deus seja louvado. Vocês viram como cada um consegue sentir uma coisa diferente? Consegue analisar uma coisa diferente? Esse é o poder do Espírito de Deus nos ajudando a abrir a nossa mente com respeito às mensagens que Deus nos traz. Vamos ver o que a irmã encontrou e o que a senhora achou de interessante no texto. Um feliz sábado a todos. Vocês já notaram que a gente lê a Bíblia e faz ano bíblico, e às vezes tem passagens que você vai ler e parece que é a primeira vez que você está lendo, né? A Bíblia é uma caixinha de surpresa. A gente tem surpresa todos os dias. E aqui no verso 5 diz assim: então disse eu, ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, Senhor dos Exércitos. Então, Isaías falou que ele era um homem de lábios impuros. E como que ele iria servir ao Senhor? E nós hoje, às vezes a gente brinca com o Senhor. Porque nós falamos coisas que não é, às vezes, de um cristão falar. Porque se nós estamos aqui lendo e aprendendo todos os dias, nós não deveríamos falar palavras impuras. Palavras que não são dignas de um cristão. Então nós devemos pensar muito no que nós falamos, no que ouvimos. Às vezes é difícil você ouvir palavras que não condizem com o teu dia a dia com Jesus. Eu estou lá no meu estágio, fazendo estágio, e tem uma estagiária lá, que ela fala 3 palavras e o resto é palavrão. Assim, é como se fosse normal. E aquilo dói nos meus ouvidos. E eu penso assim: Senhor, o que eu posso fazer? Hoje, agora, quando eu li aqui, eu pensei nela. Eu disse: Senhor, me ajuda para que eu possa pregar para ela, para que eu possa ser uma testemunha viva para ela. Eu tenho 3 meses para fazer isso, pastor. Nem 3, porque é até novembro só o meu estágio. Então, que os anjos e Deus me ajude a ser uma testemunha viva para ela. Envia-me a mim. Deus seja louvado. E que essa dose de Bíblia que a gente está recebendo cada dia possa nos ajudar a impermeabilizar o nosso coração contra as artimanhas do inimigo e contra o pecado que ele possa tentar trazer para cada um de nós. Deus será louvado nesse momento. Quero convidar o irmão Gilberto para louvar o Senhor nesse momento e que esse louvor possa alcançar o trono celestial de graça e agraciar os nossos corações. Decidi andar sozinho, a verdade procurei, visitei tantos lugares, mas ali nada encontrei. Ao passar por uma igreja, uma música escutei, ela então tocou no fundo do meu coração. Foi da graça de Cristo que eu ouvi, foi na santa palavra que eu li. Meu viver transformou, oh, Jesus me encontrou, graça suficiente para mim. Se você está confuso, não
difícil é decidir. Eu sei bem o que tu sentes, pois assim já me senti. Meu amigo, então te digo, faça o mesmo que eu fiz. Escutei o que Jesus disse a mim. Foi da graça de Cristo que eu ouvi. Foi na santa palavra que eu li. Meu viver transformou, pois Jesus me encontrou. Graça suficiente para mim. Meu viver transformou, pois Jesus me encontrou. Graça suficiente para mim. Deus seja assim glorificado. Queridos, nós estamos hoje no 7º dia das nossas 40 madrugadas com Deus. Amém? Daqui um pouquinho a gente vai ver que o tempo passa com uma rapidez tremenda. Nesse 7º dia, nós estamos, até o 7º dia, estamos estudando, irmãos, essa apostila chamada Comunhão e Santidade. Isso foi lançado no Brasil pelo Departamento de Mordomia já desde 1996. E eu não sei se tem aqui na igreja alguém que na verdade não fez as 40 madrugadas com Deus. Aqui tem 40 temas, um para cada dia, para você estudar, analisar. E eu sei que a maioria da igreja já fez. O Salvo para Ser Santo é o tema geral sobre mordomia, e ele tem orientações sobre mordomia do Espírito de Profecia, e aqui tem para cada dia uma meditação especial. Como disse para vocês, tudo que nós estamos falando, nós estamos tirando dessas apostilas, estamos colocando em PowerPoint e passando a vocês a cada dia. Mas ainda ficam 30 mensagens aqui que você pode usar depois para a sua continuidade das madrugadas com Deus em análise. Então, se alguém não tem essa apostila, ainda tem uma reserva que nós reservamos ali nos céus e vamos trazer essa semana para a igreja. E eu vou dar para a direção missionária e você procura com a direção missionária. E é um valor muito pequeno, irmãos, para você adquirir essas apostilas. É muito importante. A partir da quarta-feira que vem, nós estaremos entrando na outra apostila, que é a segunda apostila do Seminário de Aquecimento Espiritual, que é sobre saúde. Nós estaremos 10 dias também tirando 10 mensagens ali de dentro para poder apresentar à igreja. E assim sucessivamente. 10 dias depois, nós estaremos falando sobre o Espírito Santo e os outros 10 dias últimos sobre a permanência em Cristo. Portanto, estaremos usando 40 seminários das 4 apostilas já lançadas para nós. Eu sei que da terceira apostila e da quarta apostila, eu pedi até um número maior, porque eu sei que muitos não fizeram o terceiro e o quarto. Desses aqui eu pedi bem menos. Mas nós temos isso para servir aqueles que não conseguiram adquirir, na época, essas apostilas. E eu quero mencionar, irmãos, quanta coisa boa a gente tem aprendido ao reler isso aqui, porque eu já havia feito esse seminário, ao reler e montar esses PowerPoint para vocês, para aprendermos a orientação de Deus. Hoje eu quero falar sobre um assunto interessante. E ontem, quem sabe, foi introdução para isso, porque ontem falamos sobre crescimento na graça de Cristo, mas existe dentro de nós uma grande luta, a luta do Espírito contra a carne. E vamos então hoje falar num tema especial. Eu queria que você pudesse ir passando para mim, para entendermos dualidades. O que para você, o que vem na mente quando a gente fala sobre dualidade? Um sinônimo talvez dessa palavra é duplicidade.
Só que duplicidade sempre foi empregado no mundo como hoje para coisas. Uma duplicidade de um documento, uma duplicidade de, quem sabe, um objeto, chama-se duplicidade. Agora, dualidade, ele é mais direcionado à pessoa, ao ser humano, à atitude de alguém. E apesar que a Bíblia também fala sobre essa questão da dualidade, também mencionando duplicidade. Portanto, elas são sinônimas, mais um tipo de sinônimo para objeto e para pessoas. Mas o que a Bíblia nos fala sobre dualidade? Olha o texto que menciona a Bíblia, o primeiro texto. O que a Bíblia diz sobre dualidade? Tiago, capítulo 1, versículo 8 diz: homem de coração doble, inconstante em todos os seus. Aqui sou eu e aqui é você. A Bíblia diz: nós somos tremendamente doble. Nós somos inconstantes naquilo que queremos. E hoje você pensa de um jeito diferente do que pensava antes. Atitudes que você não tinha antes, você passa a ter hoje. Mas muitas vezes nós somos inconstantes, nós temos a firmeza de propósito naquilo que queremos fazer. Nós, na verdade, vemos isso muito nos jovens da igreja, e especialmente porque eu digo da igreja porque lido com eles, a incerteza que eles têm sobre o futuro profissional deles. Às vezes, quando eles estão no primeiro ano, dizem que vão fazer uma coisa, no segundo ano já pensam em uma outra, e quando chega no terceiro ano, há um leque, um tremendo leque de variedades. Não, eu acho que se eu não fizer isso, eu vou fazer isso. Aí ele não sabe se vai para áreas humanas, para a área biológica, ou a área de saúde, ou se vai para a área de exatas, e fica preocupado, cara, que eu vou me adaptar melhor. O que eu vou fazer? Qual vai ser o meu futuro? E que faculdade é mais importante para mim? Essa duplicidade de pensamento chama-se dualidade, aquele desejo de ser uma coisa, mas não tem certeza se isso está bom ou não. E isso acaba influenciando a nossa vida espiritual. E nós somos, a Bíblia diz, nós somos muito doble com respeito a isso. Somos inconstantes, porque o nosso coração, no passado, foi condicionado a ver uma vida diferente daquela que Deus queria que vivamos, ou vivêssemos, desculpa. Queria que vivêssemos, pelo fato que nascemos com a tendência pecaminosa, e essa tendência nos leva a viver uma vida inconstante. Por vezes fazemos a vontade de Deus, e por vezes ignoramos a vontade de Deus e fazemos a nossa própria vontade. Olha outro texto que fala sobre isso. 2 Reis, capítulo 18, versículo 21 diz: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, seguiu. Se é Baal, seguiu. E o povo de Israel é um povo escolhido de Deus, em que Deus forma uma descendência através de Abraão. Era um povo tremendamente doble, porque quando tudo estava bem, se esqueciam de quem? De Deus. Quando vinha um problema, uma dificuldade, ou os inimigos lhe assediavam, tentando destruí-los, Deus era o primeiro na vida deles. E às vezes nós nos comportamos assim, não é verdade? Estamos divididos entre o mundo e entre Deus. Entre o que o mundo nos apresenta e entre o que Deus nos apresenta. E muitas vezes estamos preocupados com isso, pelo fato que nós não temos firmeza de propósito. No nosso interior nós temos dificuldade de ter convicção daquilo que estamos fazendo. E Israel era assim, e nós somos o Israel moderno hoje. E talvez seja por isso que Deus diz: tu não és frio e não és o quê? Nem quente, tu és o quê? Morno. Porque tu vive no estado de lentidão, no estado de mornidão, em que vezes aquece e vezes esfria. Outro texto, volta por favor. Salmo 119, 3 diz: aborreço a duplicidade, mas amo a tua. Davi está dizendo, e ele sentiu isso no coração dele. Porque teve um momento que Davi fez a sua vontade, não a vontade de Deus. Diz: eu aborreço a duplicidade. O Salmo 119 foi escrito por Davi. Algum deles que está na Bíblia foi escrito por Salomão, mas especialmente 119 foi escrito por Davi. E é interessante que Davi, nesse salmo, alega o questionamento de quanto ele se sentia indigno por aquilo que ele havia feito, por ter assediado a esposa de Urias e por ter mandado Urias para frente da batalha. E ele nunca deixou de relatar a Deus a ignomínia, o repúdio que ele tinha pelo comportamento passado. Talvez seja por isso que a Bíblia chama Davi, era, como quem diz, um objeto especial para quem? Para Deus. Era alguém
segundo o coração de Deus. Interessante. E olha que ele não foi perfeito. Mas olha o que é um reino dividido. Jesus mesmo afirmou que não pode haver reino dividido. Se a casa for dividida contra si mesmo, como subsistirá? Ele está afirmando que subsistência de qualquer entidade deve se sustentar no quê? Na coerência. Não há condição de ter subsistência ou ter segurança se não há firmeza. Eu acho que mencionei para vocês que eu tenho um cunhado que ele começou e nunca terminou 5 faculdades. Nunca terminou nenhuma delas. Ele fez direito, ele fez, para vocês terem uma ideia, arquitetura, ele fez parte da engenharia, ele sempre estava, às vezes entrava na área de humana, na área de exatas, e ele terminou 5, ele começou 5 faculdades, não terminou nenhuma. Ficou apenas como servo do Estado, porque passou num concurso público, como ali desenhando as plantas e o engenheiro assinava. Porque foi o curso que ele mais chegou perto de formar, fez 4 anos de arquitetura, mas acabou não concluindo o curso. Mas eu fico pensando, por que essa dualidade? Por que essa firmeza? Talvez muitos por um problema de caráter, outros pela influência pela qual e da forma como foram educados. Mas nós, como cristãos, nós temos uma coisa interessante, eu sempre gosto de analisar isso. Aquele que nasceu na igreja tornou-se adventista pelo seguinte fato, porque sua família era adventista, isso chegou a acontecer na minha vida. Eu com 19 anos me encontrei no garimpo, voando para garimpo e preocupado, será que eu vou continuar sendo adventista? Porque meu pai era, porque minha mãe era, porque minha família, quando praticamente me entendi com gente, meu pai se converteu quando eu tinha 6 anos de idade, eram, ou eu tenho que ter minha identidade religiosa própria. E foi isso que me levou a voltar para a faculdade de teologia. Porque quando fui para não perder tempo, fiz 1 ano e depois eu descobri que eu não tinha firmeza espiritual. Não que tenha cometido erros absurdos no garimpo, de forma nenhuma, graças ao meu bom Deus, Deus me conservou muito bem naquele período, que eu já tinha feito 1 ano de teologia e me preocupava muito em dar o melhor testemunho possível, mesmo sem dizer a ninguém que eu era um adventista do 7º dia. Mas interessante que uma vida de garimpo é envolvimento com morte, envolvimento com roubo, envolvimento com prostituição, envolvimento com a lascívia, e envolvimento com festa, com bebedice. E eu era um jovem apenas de 19 anos, e tinha que ter firmeza de propósito. E descobri que se eu não saísse dali um dia, o pecado iria me contaminar. E foi isso que me fez ir para a faculdade, para ter firmeza daquilo que eu queria ser e como poderia ser usado por Deus. E graças ao bom Deus, não permaneci. Com isso, é evidente que Deus disse, olha, você tem que abandonar a aviação para ficar só comigo então. E não foi fácil para mim. E por vezes eu fico pensando, será que quando eu aposentar eu vou voltar a voar? Quem sabe alguns de vocês vão aproveitar a voar comigo um pouquinho? Porque quando a gente tem isso no sangue é difícil deixar, né? Mas deixa eu mencionar para vocês, essa coerência de vida que Deus quer ver na nossa vida, a coerência. Mas olhem, vamos lá. Eu dei alguns exemplos. Lendo um livro de Leon Fistinger, e também ele foi traduzido para o português por James Schilberg, ele diz o seguinte, de que essa teoria, a teoria da dissonância cognitiva, esse livro é um livro que fala sobre a introdução à psicologia social. E é interessante que ele diz que nós temos 3 pensamentos próprios na vida, ou 2 deles, desculpem. E o terceiro é uma conclusão entre os 2. O primeiro, você pratica o que crê. Você acabou crendo em Deus, então você passa a praticar aquilo que crê. O que você entende com isso? Diferente do que eu mencionei na minha história. Aquele que se converte ao cristianismo, ou mesmo nascendo lá cristão, se converte ao adventismo, ele chega à conclusão que aquilo, da forma que ele vivia, não deve mais viver. E ele passa por um processo chamado de conversão. E a conversão leva ele a chegar à plena conclusão
que a vida que ele vivia não era boa. Ele passa a viver uma vida nova. Por isso que a Bíblia chama isso de novo nascimento. E é interessante que esse processo do novo nascimento na vida do cristão faz com que ele se torne bem diferente do que ele era. Mas quem nasce na igreja vem naquele conformismo, não passa pelo processo da conversão. Porque crê não na sua própria identidade religiosa, crê na identidade religiosa dos seus pais. Então notem, esse fator é que você passa a praticar aquilo que você crê. E como você crê, através da fé que você tem em Cristo Jesus, que um dia ele morreu por você, então você passa a praticar, fazer isso como prática da vida. A segunda teoria dessa teoria cognitiva que ele menciona é essa: você crê no que pratica. E aí está a teoria do achismo. Qual é a teoria do achismo? Pronto, a minha vida é assim e ela vai continuar sendo assim, porque eu tenho praticado isso há muitos anos. E não é você que vai mudar o que eu penso. Então, são esses dois pensamentos na questão da prática e da teoria na vida que a psicologia social menciona. O que nós chamamos de você pratica o que crê ou você crê no que pratica. Quando você crê no que pratica, o conhecimento é zero. Você não está preocupado com o que levou a crer. Você simplesmente vem a indução da prática. Já pratica isso há tanto tempo que normalmente isso é natural. E me lembro que uma vez eu estudei com um irmão na cidade de Maraial, lá que conhecia ainda jovem o Marquinhos Maraial. E eu era o pastor daquela igrejinha como prática pastoral. Isso pelos idos lá de 1979 a 70. Não vou nem dar data, senão vão achar que eu estou já para a hora de aposentar mesmo. Mas deixei para vocês. Mas eu lembro muito bem que eu cheguei a dar estudo para o irmão Edilson. O irmão Edilson estudou comigo e nunca dava certo para levar o pastor José Monteiro, que era o nosso presidente da missão enense, para batizar. E ele estudou comigo por 4, 5 meses. E eu sei que não dava certo. Um dia o tanque não tinha enchido o tanque quando eu levava ele. Outro dia o irmão não estava preparado para batizar. Havia algumas pendências. Mas até que um dia deu certo. O tanque estava cheio. Ele estava preparado, animado para batizar. O pastor José Monteiro estava comigo. E na hora de eu apresentá-lo, o pastor José Monteiro disse: irmão Edilson está disposto a batizar. Ele disse: pastor, se Deus quiser, e para Edilson se consentir. Eu digo: irmão do céu. Mas ele falou porque estava acostumado, era devoto do Padre Inciso naquele tempo. Ele disse: se Deus quiser, Padre Inciso consentir. E eu disse: meu pai do céu, o pastor Zé Monteiro olhou para ele assim: irmão, não está preparado para batizar não. Será que mais uma vez esse homem não vai batizar? Sabe o que é isso? Na teoria cognitiva de Leon, isso é o quê? Você pratica aquilo que... Não, você crê naquilo que pratica. Na verdade, por muito tempo você leva. Agora, se você não definir um desses dois, é o terceiro princípio que ele dá, é esse aí, ó. Terceiro princípio. Se você não pratica nenhuma das duas alternativas que estão acima, fatalmente, você vai o quê? Pirar, como diz o povo no adagio popular. Você, na verdade, vai perder o equilíbrio da mente. Porque não tem outra função em que faça da teoria e a prática seu estilo de vida. Ou você faz aquilo que você estudou para fazer, ou você faz aquilo que entrou pela sua mente para você fazer, pelo conhecimento espiritual, ou então você faz pelo conhecimento prático. E isso também é válido, porque muitas vezes pessoas que conseguem fazer a sua profissão, quando eu falo da questão profissional, conseguem exercer uma profissão simplesmente pela prática de vida. Não é verdade? Hoje nós temos aqui a cidade, um dos cursos que é mais popular da Joinville é a engenharia mecânica, devido às empresas que temos por aqui. Mas interessante que esses engenheiros mecânicos se formam de forma tão intelectualizada que eles não sabem consertar um carro. Agora pega um mecânico daqueles que começou lá na oficina lavando peça, sujando as mãos de quê? De graxa. E deu o carro para ele. Depois de 10, 20, 30 anos que ele mexe com isso. Ele tem muito mais facilidade que um mecânico desse. Na verdade, do que um engenheiro. Mas por quê? Porque o engenheiro é projetista. O mecânico é prático.
Então, essas duas coisas acontecem também na nossa vida espiritual. E para vocês entenderem o que eu quero dizer, vamos lá. Olha o que eu digo. Das duas, uma, ou aquilo que sabemos ou pensamos se adapta ao nosso comportamento, ou o comportamento adapta-se ao nosso conhecimento. Tá claro? Ele diz nessa teoria cognitiva que das duas, uma, ou você se comporta com o conhecimento que tem, ou o seu conhecimento, por ser nulo, não vai influenciar no seu comportamento. Não adianta se você não tem conhecimento. Então o que muda? É o conhecimento. E quando diz que o conhecimento vai mudar a atitude de alguém, aí eu lembro do que a Bíblia diz. E que na psicologia não aparece isso. E conhecereis a verdade. E o quê? E a verdade vos libertará. Conhecereis a verdade. Então, quanto mais você tem conhecimento, mais Deus vai moldar a sua vida. E é interessante que na apostila dá essa ideia mesmo de que quanto mais a gente tem comunhão com Deus, mais a nossa prática religiosa muda. O reavivamento é isso, é o conhecimento da vontade de Deus. E a reforma é o quê? É a prática desse reavivamento. Eu desenhei uns bonequinhos aí para você ter uma ideia. Nosso comportamento está baseado em quê? O teu comportamento cristão está baseado em quê? Aí está. Na vida, a cabeça e o corpo sempre têm que andar ou estar do mesmo lado. Se você, na verdade, tem a cabeça de um jeito, sabe que essa cabeça vai dirigir seus pés para o lado em que a cabeça pende. E é por isso que, quando a professora Rosa esteve aqui, ela mencionou sobre o cuidado que devemos ter com a nossa mente, porque elas são o quê? As janelas de entrada, ou do bem, ou do mal. É elas que na verdade, induzem-nos a fazer, na prática da vida, coisas boas ou coisas ruins. E se nós estamos condicionados a permitir que Deus dirija a nossa mente, faremos coisas boas. Se nós não nos condicionamos a isso, faremos coisas más, porque a nossa natureza é pecaminosa. Baseado nesse princípio, olha o que eu botei, vamos lá. Deus, na verdade, tem que estar no centro da nossa mente, apesar de estarmos nesse mundo. E aí que vem o grande problema da nossa briga interna. É que a minha mente tem que ser sempre dirigida por Deus, mas os meus pés querem fazer o que eu quero e não o que Deus quer. E aí, talvez você diga, pastor, por que estamos batendo sempre nessa tecla? Porque a vida cristã, a nossa vida cristã, o nosso relacionamento com Deus depende da nossa intimidade com Ele. A comunhão com Deus é fundamental para o nosso crescimento espiritual. Se não houver comunhão com Deus, irmãos, na verdade, nós estaremos vivendo simplesmente fora do padrão divino e só a influência que o mundo nos oferece. Deus, quando nos chama ao arrependimento, Ele nos tira do centro do que o mundo nos oferece. E se nós quisermos manter os pés no mundo e a cabeça em Deus, nós vamos cair. Essa é a ideia que eu quis passar. Se você quer manter a mente com Deus, mas ainda está com os pés no mundo, ou exercendo algumas influências que esse mundo oferece, é aquela história, não dá para servir a dois senhores. Por isso que Deus é contra a duplicidade, a dualidade. Temos de definir que caminho nós devemos seguir. Qual é o caminho que eu devo seguir? Não dá para ficar com um pé no mundo e um pé aonde? E a psicologia aborda isso, essa teoria cognitiva, aborda isso, de que nós devemos, na prática de vida, viver baseado no conhecimento e na crença que temos. Se você não faz isso, você vai praticar simplesmente aquilo que veio de forma hereditária ou veio de forma indutiva pela educação que você teve durante todo o teu viver. Malaquias 3,6 diz, Deus não muda. Se Deus não muda, Ele também quer nos fazer entender de que a mudança tem que ser em quem? Em nós. Ele não vai adaptar-se à nossa vontade. E é isso que leva o pentecostalismo moderno a crescer nos últimos dias. É porque a religião, ela faz com que o evangelho seja adaptado à vontade do ser humano. Se o indivíduo é roqueiro, ele vem para a igreja, desses sistemas pentecostais, aí lá tem o quê? O que ele já gostava do mundo, o rock. E ele fica lá. Como se Deus adaptasse a seu princípio
a vontade humana. Se ele gostava de forró, ele vai encontrar num segmento pentecostal o forrogode. Forrogode, sabe o que é forrogode? Tem igrejas aí de reavivamento que tem festa de forró, os irmãos dançam, o pastor dança junto com eles lá, e na sanfona em tudo. Só que a letra é uma letra sacra. É a mistura do santo com o... Então precisamos entender que Deus não muda, e se Deus não muda, os princípios que ele estabeleceu no passado se mantêm hoje. Nós, seres humanos, precisamos mudar. E para mudar, nós precisamos tirar os pés do mundo. E como tirar os pés do mundo? Não andar de acordo com a vontade do mundo. Ok? A Bíblia diz que nós devemos nos separar desse mundo. E devemos já almejar o céu. E estamos preparados para isso. Olha aí, o dilema de todos nós. Dualidade no comportamento. O não cristão não sofre esse problema. Nós sofremos. Porque a gente sabe o que é errado e tem vontade de fazer o que é errado, mas Deus está dizendo que a gente tem que fazer a coisa certa. Agora, quem está no mundo não sente isso. Sabe por quê? Porque o mundano não peca. E vocês vão estar preocupados agora. Pô, pastor, agora tem um problema, um conceito teológico que eu sou contra. Irmãos, esse é o problema. Quem está no mundo indiferente à vontade de Deus não peca. Ele vive em pecado. Deu para entender? Quem peca é aquele que passou a receber a graça de Cristo Jesus, perdão do pecado, e quando comete um deslize com respeito a Deus, então cometeu um pecado, que é a transgressão da lei de Deus. Mas quem está lá no mundo, ele vive em pecado, ele está vivendo no pecado. Então ele não comete pecado. A vivência dele, a prática de vida dele é pecaminosa. Por outro lado, nós quando estamos no mundo, nós nos independemos de Deus. Então Deus não pode trabalhar na nossa mente. Para isso precisamos de uma mudança. Olha aí. Porque quem está no mundo, ele vive em pecado porque deuses acompanham a vida dele. Já viram como quem não tem um princípio religioso, como nós temos? E essa semana passada, na quarta-feira, foi quarta ou domingo que eu preguei aqui, terminou o programa aqui, estava um casal e o irmão Helmut. Com esse casal, estavam conversando, eu fui me apresentar com ele, descobri que o indivíduo tem berço de família adventista. A mãe dele é adventista, a tia dele é adventista. E ele, na verdade, está na Universal. E já teve um tempo na Quadrangular. Então, quando conversamos com ele, eu descobri que ele crê que o sábado é o dia do Senhor, apesar de não seguir. Mas é contra o dízimo. Não crê no espírito de profecia. Apesar da sua família ter ensinado isso desde criança, ele vinha à igreja quando criança. Mas, por outro lado, é tremendamente financista. Então, e ele diz assim, ele terminou a conversa dizendo assim, eu perguntei, por que você difere muito bem a igreja adventista da igreja universal? Eu disse, porque a igreja universal, ela tem o Deus dela, e o Deus da igreja é o dinheiro. E eu quero ter dinheiro. Esse é o meu desejo, lá eu quero ter dinheiro. E lá quem vai para lá fica rico mesmo. Desse jeito. Então ele não tem um Deus, ele tem o quê? Deuses. Deu a entender de que esse princípio era o dele. Ok? Agora note uma coisa interessante, que diz o Espírito de Profecia. Os que põem toda a armadura de Deus e devotam algum tempo, cada dia, à meditação, à oração e ao estudo das Escrituras, estão em ligação com o céu, terão uma influência salvadora. Olha, quando a gente se liga a Deus, amém, liga a Deus, terão uma influência salvadora, transformadora sobre os que cercam. Pensamentos elevados, nobres aspirações, claras percepções da verdade, e dever para com Deus, serão seus atos práticos de vida. Ansiarão por nobreza, pela luz, pelo amor e por todas as graças que vêm através do novo nascimento. Sua vida é transformada pelo poder de Deus. Testemunhos para a Igreja, volume 5, páginas 112 e 113. Deixa eu terminar dizendo, quando estamos com Deus, nós não estamos baseados, a nossa segurança não é o mundo, é o quê? A fé. Você tem que viver pela fé. E é por isso que, quanto mais nos desligarmos do mundo, mais dependeremos de quem? De Deus. Porque o cristão tem que viver pela fé. Apesar de estar no mundo. Mas quem vive no mundo tem deuses.
E os seus desejos estão aí. É o dinheiro, não é verdade? Então, tudo aquilo que o mundo oferece. Deixa eu terminar com esse texto. Amor ao mundo. Olha o que a Bíblia diz. Não ameis o mundo e nem as coisas que estão no mundo. Se alguém ama o mundo, o que diz a Bíblia? O amor do Pai não está nele. Propositalmente hoje, eu queria que você pensasse nisso. Existe algum ponto de dualidade na minha vida cristã? Tenho eu sido doble no relacionamento com Deus? Porque às vezes tenho estado com Deus e às vezes tenho estado sem Deus. Porque às vezes estou seguindo a Deus, mas ainda tenho uma influência do mundo na minha vida. Porque às vezes eu estou aqui, mas tenho vontade de estar lá. Ou porque às vezes ainda permito-me estar lá, quando deveria estar somente aqui. Peça a Deus, nessa manhã, para tirar a duplicidade, a dualidade do seu coração. Peça a Deus a lhe dar convicção. Porque a Bíblia diz que o justo viverá pela fé. E sabe que a influência mundana é forte na nossa vida. A gente precisa se livrar disso. Cada vez precisa se livrar. E eu quero dizer para vocês que não é sentimento de fanatismo não, mas é sentimento de engrandecer, o sentimento de louvar o nosso Deus por tudo aquilo. E foi proposital o texto que lemos hoje. Quando Isaías teve uma visão de Deus, ele descobriu que não poderia segui-lo, ainda da forma como ele falava, da forma como ele se expressava, da forma como vivia. E ele confessa a Deus: Senhor, eu sou homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. E eu imagino a velocidade desse anjo que saiu do céu. Quantos milhões de quilômetros tem? Do terceiro céu, onde habita Deus. Que ele tirou do trono de Deus uma tenaz e veio e tocou na boca de Isaías. Foi imediato o perdão. O perdão é imediato naqueles que, quando têm a visão de Deus e descobrem: Senhor, eu preciso tirar as minhas tendências carnais para ter só tendências espirituais. Foi imediato. Deus tocou e disse: olha, agora quem eu vou enviar? Senhor, se eu posso ser usado, envia-me a mim. Isso é base também do sermão que eu vou fazer para vocês logo mais no culto. Que Deus possa abençoá-los. E eu quero apelar que vocês nesse momento montem grupos agora. E orem por 3 coisas. A primeira coisa que vocês devem orar é não esquecer da Letícia. A segunda coisa é não esquecer também do Derli. E a terceira coisa, pelos jovens da nossa igreja. Alguns pais estão aqui e talvez não se sintam à vontade do que eu vou dizer, mas a grande verdade é essa. Nossos adolescentes chegam a uma idade que eles vivem uma tremenda dualidade. Sabe, uma incerteza do que querem ou não. E queridos, não condenem, não critiquem. Só o pai sabe quanta dificuldade ele tem, só a mãe sabe quanta dificuldade ela tem com seus filhos. Orem por esses meninos, orem por esses jovens, para que Deus ajude-os a compreender e a buscar trabalhar na mente deles. E eu sei que tem jovens aqui que antes passaram por isso. Na terna idade da adolescência, tiveram um pouquinho quase lá fora, depois descobriram que o caminho não era aquele e voltaram. Então orem pela dualidade dos nossos jovens da igreja. Vamos formar grupos então? Vamos formar grupos e vamos orar uns pelos outros. Terminaremos então com esses grupos formados e orando uns pelos outros. Coloquem sua vontade de acordo com a vontade de Deus e vamos orar uns pelos outros. Muito bem, irmãos. Queremos concluir o programa convidando vocês para cantar a nossa oração cantada que temos todos os dias. Mas antes queremos avisar que o nosso desjejum hoje será na área externa, fora da igreja, aquela área ali da quadra, no final da quadra ali. A Rose está avisando pelo fato que, como teremos programa logo depois da escola sabatina e o programa da igreja ali embaixo, não há condição de fazermos aqui dentro, então faremos lá fora o nosso desjejum. Vamos levantar e vamos cantar, falar com Deus. Vamos lá então.
essa sua vitória tem que ser a cada dia com Deus. É um dia por cada vez, ok? Na oração encontro calma, na oração encontro paz. Orar a Deus faz bem à alma, falar com Deus me satisfaz. Falar com Deus, que privilégio, abrir a alma ao Criador, sentir que os céus estão abertos e ouvir a voz do Salvador. Grande é o nosso Deus e as obras que Ele faz, o seu amor não tem limites, em seu perdão encontro paz. Falar com Deus é o que preciso, pois Ele é fonte de poder. Só nele a vida faz sentido, pois lhe dá forças pra viver. Grande é o nosso Deus e as obras que Ele faz, o seu amor não tem limites, em seu perdão encontro paz. Grande é o nosso Deus e as obras que Ele faz, o seu amor não tem limites, em seu perdão encontro paz. Grandioso Deus, maravilhoso Senhor, amorável Pai, louvado, engrandecido, enaltecido, exaltado seja o teu sagrado nome. Tu que és santo, Senhor, e como pecadores estamos aqui, admitindo que não somos perfeitos e precisamos constantemente da tua presença através do teu Santo Espírito em nossa vida. Batiza-nos, portanto, Senhor, com teu Santo Espírito. Desce sobre nós. Modifica o comportamento dessa igreja. Que possamos sentir desejo de estarmos logo, logo contigo no céu, Senhor. E obrigado, Senhor, por estarmos tendo essa oportunidade de aprendermos a estar contigo a cada madrugada, a cada manhã, para termos uma vida direcionada pelo teu poder, pela tua vontade, pelo teu querer, Senhor. Dá-nos um feliz sábado. Dá-nos a companhia plena do teu poder, Senhor, em nossas vidas. E agora, quando nós vamos para o nosso de jejum, abençoe esse alimento.
para que possa conceder-nos não só força física, mas alimentar a nossa mente, como já fomos alimentados espiritualmente, para podermos continuar esse dia engrandecendo o teu sagrado nome. Continua conosco, por Jesus, e aceita a nossa adoração, hoje, para todo sempre. Amém, Senhor. Deus possa estar com vocês. Tenham um bom dia de jejum e logo mais estaremos aqui para o nosso primeiro culto deste sábado. Que Deus esteja com todos nós. Amém.